Seu Mário, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Seu Mário, o senhor foi convocado para vir prestar depoimento nessa comissão parlamentar de inquérito como testemunha. E como testemunha, o senhor tem a obrigação de falar a verdade sobre o tema de responder por falso testemunho. Eu vou ler aqui o cabeçalho da ata da sessão. Depois o senhor vai pegar uma cópia do CD para levar, que é o depoimento do senhor que está gravado, tá? Sim. Ato de depoimento verbal do senhor Mário de Almeida Filho, na Comissão Parlamentar de Inquérito aberta com escopo de apuração da infração político-administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo de Mendonça, sem conclusão da etapa da obra, instituída pela Resolução 4 de 2015, depoimento prestado em 14 de dezembro de 2015, às 15 horas. Seu Mário, o senhor foi funcionário público? Fui secretário do Planejamento. De quando o senhor foi secretário de Planejamento? De quando a quando? Eu fui primeiro secretário de Habitação por 6 meses. De que período? O senhor lembra? Se eu me recordo, foi o período que teve a eleição, 2012. De julho a fevereiro de 2013, se eu não me engano. Quando eu fui nomeado secretário do Planejamento. De julho de 2013? De julho de 2012 a fevereiro de 2013. Julho de 2012. Se eu não me engano. A fevereiro de 2013. Como secretário de Habitação. Secretário de Habitação. E depois o senhor Fui nomeado em fevereiro de 2013, secretário de Planejamento Urbanístico. Fiquei até janeiro de 2015. Até janeiro de 2015. Depois eu voltei quando eu pedi exoneração. O senhor voltou quando? Voltei... O senhor saiu em janeiro de 2015? Isso. Aí eu voltei quando o Zequinha foi eleito em abril, 10 de abril, e permaneci até 30 de setembro, 1º de outubro, uma coisa assim agora desse ano. Tá. Como secretário de Planejamento Urbanístico. Até setembro de 2015. Isso. 2015. Então, no período de dezembro a janeiro de 2015, de dezembro a janeiro de 2015, o senhor era secretário de Planejamento. De dezembro, eu saí em janeiro de 2015. O senhor saiu em janeiro de 2015. Retornei em abril. Isso. Tá, o senhor saiu em janeiro, então dezembro de 2014 e janeiro de 2015, Sim. O senhor era secretário de Planejamento. Sim. O senhor sabe informar para nós como que funcionava o setor de engenharia, o setor de planejamento? Os engenheiros, vamos mudar a pergunta, os engenheiros da prefeitura estavam sobre responsabilidade do senhor. O senhor era Não todos. Hierarquicamente estava sobre responsabilidade Agora, do senhor. secretário de Planejamento, eu tinha, na minha secretaria tinham dois engenheiros, a Angélica e o Carlos Doro, Angélica Zanetti e Carlos Doro. Secretaria de Obras tinham mais 3 engenheiros, que era o Marina e a Sueli Ana Paula. E na Secretaria de Finanças, que era onde fazia a aprovação do projeto, acho que tinham mais 2 engenheiros, que era a Adriana e a Luciana. Então na secretaria do senhor tinha a Angélica E o Carlos Doro. E o Doro. Isso. Que também exercia função em outras secretarias também. Era alocado na minha, mas não prestava serviço exclusivamente só para minha secretaria. Tá. Então, no caso lá, o Doro, no caso em questão, quem atestou essas obras em questão que nós estamos falando, da professor José Toledo de Mendonça, foi o Doro que estava na secretaria do senhor. Estava na minha secretaria. Estava na secretaria do senhor. Ele acompanhava as medições e as obras junto com a Secretaria de Obras. Era função da Secretaria de Obras, não era função do planejamento cuidar e fiscalizar a obra. A secretaria do senhor, especificamente, não tinha nenhuma relação com as obras? Não. O que a gente fazia? Só as obras que possuíam recursos do governo, repasses do governo, nós fazíamos através de convênios, a gente fazia o quê? A parte burocrática, até chegar esse recurso ao município. A partir dali ela era licitada pelo setor de licitações e a obra era cuidada exclusivamente pela Secretaria de Obras. A gente, ao final, só prestava conta dos convênios. Obra com recurso próprio, como era essa do Toledo exclusivamente,
nunca passou pela gente. Passou só no final um pedido de averiguação agora do Zequinho. Tá, então o Doro não se reportava ao senhor no caso dessas obras? Não se reportava ao senhor? Qualquer obra qualquer medição de obra é feita exclusivamente pela Secretaria de Obras. Qualquer engenheiro que atestasse alguma obra ou fiscalizasse, ele tinha que, referente àquele ato, ele tinha que se reportar ao secretário de Obras. Mas como ele estava lotado na secretaria do senhor, o senhor tem conhecimento se ele visitava as obras para fazer relatório, essas coisas ou não? Visitava porque os engenheiros da Secretaria de Obras se negavam a acompanhar a obra. Então era quase diariamente os secretários de obra ou o adjunto solicitava o Doro para poder acompanhar com eles as obras. E ele que acompanhava as obras? Ele que atestava as fases das obras? Eu sei que ele acompanhava, porque a questão de atestar, não chegava esses documentos para a gente, né? Porque eram os documentos que eram exclusivos da Secretaria de Obras. Mas eu sei que ele fiscalizava as obras junto com os secretários de obra. Junto com o secretário de obra. Na verdade, ele exercia a função dele junto na nossa secretaria, das coisas que são exclusivas da nossa Secretaria de Planejamento, mas corriqueiramente, quase que diariamente, ele era solicitado pela Secretaria de Obras para acompanhar a obra junto com o pessoal. O senhor chegou a tomar conhecimento do fato específico dessa obra, da José Toledo de Mendonça, sobre o pagamento de eventuais fases da obra que não teria sido concluído? Cheguei a tomar agora na segunda gestão aqui do Zeca, né, quando ele assumiu. Não cheguei a ver o documento, eu sei que parece que a empresa estava contestando alguns pagamentos que tinham sido realizados, e ele solicitou ao secretário de Obras, que era o Clóvis, e me chamou também para a gente averiguar esse processo do que estava acontecendo. E nisso até eu tive acesso aos documentos que estavam dentro do processo licitatório da Prefeitura. Vi que em dezembro o prefeito, que era o Guto, notificou a empresa para retomar a obra, que estava abandonada, e vi que houveram pagamentos em janeiro e fevereiro. Mas não sei precisar tecnicamente se foi pago quem pagou, se foi pago certo ou errado. O que nós fizemos só por solicitação do secretário de obras e pelo prefeito para averiguar. Eles pediram para a gente, para eu destacar um engenheiro que não fosse o Doro, então peguei a Angélica, para ir lá na escola, nessa obra em específico, levantar o que faltava para acabar ela. Faça uma planilha do que falta para acabar ela do estado que ela se encontra hoje. Nós fomos lá em loco, a engenheira fez todos os levantamentos, inclusive algumas alterações no projeto, porque a pedido de professores lá, de funcionários que queriam que alterasse alguma coisa, como não estava ainda feito, e foi apresentado para a Secretaria de Obras uma planilha nova do que precisava para acabar a obra. Isso chamou atenção porque o valor global era quase que idêntico ao valor inicialmente licitado. Então isso gerou um certo estranhamento. Pediram novamente informações para que o engenheiro explicasse o porquê que estava dando um valor tão igual ao que estava licitado, sendo que já tinha fases da obra que já tinham sido realizadas. O engenheiro fez as explicações dela, foi remetido para a prefeita, e aí já o Zeca já não estava mais, foi remetido para a Edmers, e eu sei que ela pediu para um processo administrativo para averiguar. O conhecimento nós tomamos a partir desse fato, que houveram alguns problemas lá, e o prefeito Zeca, então, para que não envolvesse o pessoal que já estava, o engenheiro que já estava envolvido nesse processo, os antigos secretários que faziam parte do acompanhamento dessa obra, pediu uma ajuda do Secretaria de Planejamento para averiguar isso aí. E nós fizemos exclusivamente isso, levantamos o que faltava para acabar a obra daqui para frente, sem levar em conta que já tinha sido pago, que não tinha nada. Hoje, para acabar a obra, precisa disso e gasta-se isso. Então aí eles viram que tinham coisas que faltavam para acabar a obra hoje, que já constavam como pagas lá atrás. Então esse foi o nosso único contato com essa obra. Tá, explica para nós, para a gente entender melhor isso, Sim. Como que é o fato do engenheiro, do senhor Doro, estar lotado na secretaria, que o senhor era responsável, Secretaria de Planejamento, e prestava esse serviço para a Secretaria de Obras? Não só para a Secretaria de Obras, para diversas outras áreas. Quando a Secretaria de Saúde precisava de algum engenheiro para ver algum prédio, alguma coisa, chamava, solicitava ali.
precisava da Secretaria de Esporte, para ir lá ver a série que só estava, ele ia, mas ele tinha um acompanhamento muito maior junto à Secretaria de Obras, porque os profissionais que eram alocados na Secretaria de Obras não faziam esse trabalho de fiscalizar as obras, eles se negavam, não sei o motivo, mas não iam. Mas isso era corriqueiro, quase que diário, ele ir acompanhar o pessoal da Secretaria de Obras para visitar as obras. O senhor nunca chegou a questionar o prefeito ou questionar o próprio secretário da Secretaria de Obra por que os engenheiros daquela secretaria não faziam esse serviço? Não, só já cheguei a discutir o seguinte, que muitas vezes nós tínhamos projetos com prazos grandes, precisava de todo mundo lá e a gente tinha que servir funcionário para fazer coisa de outra pasta. Isso eu já cheguei a reclamar. Mas quanto à negatória dos outros em fiscalizar e participar, eu não tinha contato direto com eles, né? Eles eram de outra pasta. Tá, e o senhor não tendo nada a ver com as obras, e o Dolo estando na secretaria do senhor, quem que pedia para ele acompanhar essas obras da Secretaria de Obra? O próprio secretário de obras, o próprio adjunto de obras, vinha as solicitações da Secretaria de Obras. Vinha dessa... Direto para ele. E o senhor precisamos lá ver a obra. Cedia, porque não tinha outro profissional para ir. Não tinha como, não via motivo de me opor a isso. Dele ia comprar uma obra, socorrer outra secretaria, socorrer outro colega. Não vejo problema nisso. Mesmo que o é senhor... porque é serviço de engenharia, ele é engenheiro. Muito embora esteja alocado na Secretaria de Planejamento, a função específica dele é de engenharia. E ele estava fazendo o serviço de engenharia dele. Tá, e quem que fazia o serviço da Secretaria do senhor? Angélica, ele também. Tem a Secretaria Angélica, que é uma engenheira lá. Tem os estagiários de engenharia, tem escriturários que todos os estagiários são profissionais que estudam engenharia, tem escriturário que também foi estagiário também, faz engenharia. Mas não são só, nossa secretaria não é só servir de engenharia, nós não construímos prédios, essas coisas. O que a gente faz? A gente ajusta a parte burocrática de convênio, a gente cuidava da parte de loteamentos, a gente cuidava de diversas áreas. Uma vez ou outra precisava ajustar projetos que vinham, como do SER, por exemplo. Veio a planilha global, precisava fazer a planilha unitária para poder licitar correto. Então aí os engenheiros começaram a destrinchar essa planilha, fazer isso aí. Tínhamos o programa do PAC, que era do Anel Viário. Isso aí tomou muito tempo nosso, a gente fazia, ele inclusive. Mas ele não fazia só o serviço da minha secretaria. E o prefeito tinha conhecimento que os outros engenheiros da pasta de obra lá não queriam acompanhar essas obras, não fazer acompanhamento dessas obras? Isso eu não posso afirmar porque eu nunca questionei o prefeito se ele tinha conhecimento ou não. Não fazia parte não era um pessoal ligado à minha secretaria. Mas é uma coisa que é só vendo o dia a dia do trabalho. O senhor sabe se o Dolo visitava a escola do Toledo para fazer os relatórios? Especificamente eu não sei falar dessa obra. Eu sei que ele acompanhava direto o pessoal de obras para ver as obras em geral. Não sei especificamente em relação a essa. Eu sei que ele saía para acompanhar a obra. Não sei se era essa, se era X, se era Y, se era qualquer outra obra. Então me parece que do jeito que ele estava na secretaria do senhor, ele estava assim meio solto, fazia o que ele queria. A hora que ele queria, ia para onde ele queria, saía com quem queria. Não tinha uma subordinação do senhor enquanto secretário com ele enquanto funcionário público na pasta. Não, ele tinha subordinação. As coisas do convênio, porque ele saía com os secretários de outra pasta. O senhor não tinha conhecimento para onde ele ia. Ele não dava satisfação para o senhor. Não tem conhecimento se ele ia em qual obra específica que ele ia. Se tinha conhecimento que ele estava saindo para acompanhar, para vistoriar a obra. Isso eu tenho conhecimento. Se falar para você qual obra que era, não sei quantas obras a gente tinha. Então o senhor não pode afirmar também que ele ia fiscalizar a obra. Saíam com esse pretexto. Se o senhor não sabia que obra que ele ia, o senhor não via relatório nenhum, o senhor não sabia. Não veio porque não faz parte da minha função. Então o senhor não pode afirmar que ele ia fiscalizar a obra. Estou falando que ele e o pessoal de obras informavam que estavam indo para vistoriar a obra. Eu não ia atrás dele. Mas o senhor não sabe se isso era real ou não, se ia ou não. Acredito que seja, porque todo dia, como era corriqueiro, toda hora saía para ir junto, acompanhado com o pessoal de obras, acredito que era para essa finalidade. Agora, eu não ficava seguindo ninguém para saber se ele estava naquela obra mesmo, se não estava. Mas sabia que ele estava saindo com essa finalidade.
Mas não cheguei aí junto, nem cheguei a Os presenciar. relatórios que ele fazia de visita da obra passava pela mão do senhor? O senhor tomava conhecimento de alguma forma? Não passa. Não tomava. Não passa porque são relatórios de medição, são feitos diretamente com quem é o gestor da obra. O gestor da obra é a Secretaria de Obras. Pela Secretaria de Planejamento não passava relatório nenhum. Tanto que pode pegar qualquer obra do município e vai ver que todas são atestadas por secretário de obras. Junto, é vinculado à Secretaria de Obras. Não tem nenhuma obra que é vinculada a qualquer outro setor da prefeitura. O senhor sabe se tinha outros engenheiros que acompanhavam a obra ou era só ele? Olha, a Angélica chegou e algumas vezes, muito poucas, a grande maioria era ele que acompanhava. O A pessoal Angélica da pasta do senhor também. Sim. Então quer dizer Já que chegou, às vezes um dia ou outro que o Dora não estivesse, alguma outra coisa assim, ela já chegou aí, mas ir pra ver, ir lá, ó, tá com alguma dúvida, não sei o que, precisa dar uma olhada, alguma dúvida de engenharia, ela já chegou aí, mas muito pouco. Quem acompanhava era o Dora. quem assinava os projetos das obras? O engenheiro que faz a obra, depende da obra. Então no caso aí seria o Dora. Tem obra que ele assinou, porque ele foi o engenheiro responsável. Tem obra que é outro engenheiro que foi responsável que assina. O senhor pode citar para nós um engenheiro responsável que assinou um outro projeto de uma outra obra? Olha, teve projeto, não sei se eu lembro que, deixa eu ver se eu lembro algum assim, alguma obra em específico. Não é porque não, eu sei que teve projeto da Secretaria de Obras, engenheiro de lá que já assinou algum projeto. O centro de reforma aqui do posto de saúde aqui do centro, aqui em cima da Câmara, foi assinado pelo engenheiro Marinho. Foi ele que desenvolveu esse projeto. Esse é o único projeto que o senhor sabe que não foi assinado pelo Dora. Não sei se ele assinou todos. Eu estou falando que o que eu me recordo que o outro divergente dele que assinou, eu lembro desse. O Dora era o que acompanhava a maioria das obras, assinava a maioria dos projetos. Eu não sei se ele assinava a maioria dos projetos, mas que ele acompanhava a maioria das obras, era acompanhado por ele, era. Explique isso para mim, seu Mário, para mim e para nós, explique isso para nós. Como que o Dora, o servidor público, concursado, lotado na pasta do senhor, faz essas coisas, assinava projeto e o senhor não sabe se ele assinava, se ele não assinava, se ele saía, se ele ia visitar a obra, não ia. Não, Explica para nós essa relação, essa subordinação dele para com o senhor. Ele prestava conta, ele se reportava com o senhor a quê? Para quê? Em que momento? O senhor era, hierarquicamente, o senhor era qualquer serviço que era específico da nossa dele. secretaria era reportado a mim. E quando ele saía para socorrer qualquer outra secretaria, inclusive a de obras, que eu falo porque é a que mais solicitava os serviços dele, ele chegava e se reportava, ó, vou para o pessoal lá de obras ver a obra, vou não sei o que, eles me chamaram, é isso, ele reportava avisando onde ele ia. Tá, e para ele ir lá visitar essa obra, acompanhar essa obra, eu presumo que ele era o responsável pela obra, ele que assinava o projeto. Não sei se ele que assinava o projeto ou não. Pode ser que sim. Pode um engenheiro assinar um projeto e outro engenheiro acompanhar a obra? O Marini assinou o projeto aqui do centro de saúde e ele não acompanha a obra. Não é ele que acompanha a obra. E quem que acompanha essa obra? Não sei falar especificamente sobre essa, mas eu sei que não, porque eles eram lotados da Secretaria de Obras e se negavam a ver obra. Tá, mas como que o senhor sabe que ele não acompanha e não sabe Eu quem sei que ele não acompanha, porque quando o Zeca assumiu, o Clóvis foi conversar com ele, que era o secretário de Obras, e falou, Marini, você vai começar a acompanhar as obras comigo, não sei o quê. Ele pegou e trouxe na minha frente, o prefeito mostrando um atestado que ele não podia acompanhar a obra, que não sei o quê, dando desculpa que não podia acompanhar a obra. Por isso que eu sei. Tá. Essa obra que era do Marini, ele não acompanhava, mas o senhor não sabe quem que acompanhava essa obra. E o senhor sabe, eu sei que a maioria o senhor das pode vezes- afirmar que foi ele que assinou o projeto. Posso afirmar. E o senhor pode afirmar também que ele não acompanha a obra. Posso afirmar. Estranho, porque o Dolo disse que ele que acompanha a obra. Aqui? Porque é o Marinho que É acompanha. só pedir os relatórios e as medições e ver quem que acompanha e quem não acompanha. O Dolo disse que é ele que acompanha a obra. Daqui não. Isso eu tenho certeza porque foi solicitado e isso eu presenciei ele, veio mostrar atestado quando ele caiu de uma obra, que ele não pode acompanhar a obra, não sei o quê, e não ia.
Tá, eu vou reafirmar, vou refazer uma pergunta novamente para o senhor. Tá, pode fazer. O senhor sabe mais ou menos o número de obra que o Doro acompanhava? Que estava na secretaria do senhor? Ele estava na secretaria, mas eu não cuidava das obras. Tá, eu não mas sei falar senhor- quantas obras ele acompanhava e quais específicas, como eu já disse anteriormente. Ele era solicitado para acompanhar o pessoal da Secretaria de Obras para fazer averiguações nas obras, e visitar as obras, fazer. Não sei especificamente qual obra ia, qual não ia, isso eu não sei falar. Sei que saía com essa finalidade. E o senhor sabe dizer também quantos projetos ele chegou a assinar de obra? Quantos projetos de... Exatamente eu não sei, mas ele chegou a assinar, porque normalmente eu posso falar por alguns projetos, assim, quando é alguma verba que já vem com o projeto, o governo já dá o projeto, ou o Estado, o governo estadual ou federal já emite, já dá o projeto, você tem que seguir aquele projeto, o projeto já vem pronto, mas é um engenheiro municipal que precisa assinar. Eu sei que ele deve ter assinado alguns projetos desses. Muito embora, às vezes, pode ser que nem ele tenha feito, já venha pronto do governo. Como o SER já vem pronto, como agora vamos construir escolas, aí esses projetos já vêm prontos, não são feitos aqui na cidade, entendeu? Por profissionais da prefeitura. O senhor tem condição de falar para nós o que das obras que o senhor, que foram construídas, iniciadas pelo menos, durante o período que o senhor teve diante da Secretaria de Planejamento, quais foram as obras que foram executadas com recurso próprio e quais foram as obras executadas com recurso de convênio? Bom, eu não sei de cabeça falar, eu sei que desse aqui a Toledo é recurso inteiramente próprio, o Padaria Municipal acredito que também era recurso próprio, E quem que acompanhava a padaria municipal? Quem que era o engenheiro? não sei falar. As obras, como eu falo, as obras são acompanhadas pela Secretaria de Obras. A gente não tem conhecimento desse acompanhamento. É que eu posso falar que muitas vezes, que era corriqueiro, eles solicitavam um engenheiro nosso para poder acompanhá-los nas obras. Mas as obras são cuidados fiscalizados pela Secretaria de Obras, não é função da Secretaria de Planejamento. Nós temos que, é o que eu falei, são obras de recursos enviados do governo, nós temos que fazer toda a parte burocrática e deixar redondo. E prestar conta no final. O acompanhamento em si da obra, vistoria, isso aí é a cargo da Secretaria de Obras. Funcionário, explica pra Nós mim temos uma coisa, função muito mais burocrática do que uma função de, na prática, de ficar para a rua, entendeu? Ó, se a Secretaria de Planejamento não tem responsabilidade de acompanhar as obras e o engenheiro Carlos Eduardo Doro estava lotado na engenharia, na pasta do senhor, na Secretaria de Planejamento, explica para nós por que era ele que assinava todos os atestados, especificamente dessa obra, foi tudo ele que deu os atestados das etapas das obras. Se ele deu, foi ele que acompanhou, porque ele era solicitado por outra secretaria para acompanhar. Não quer dizer que ele está alocado lá, mas é como eu disse, Secretaria de Obras, infelizmente, o pessoal que trabalhava com eles não acompanhava obras, eles tinham que solicitar para alguém. Muitas das vezes, e falo para você na grande parte, era o engenheiro que acompanhava o pessoal de obras para fazer essas vistorias. O senhor quer dizer que os engenheiros da Secretaria de Obra, quem que eram os engenheiros que estavam lotados na Secretaria de Obra? Caio Marini, Sueli e Ana Paula. Esses três engenheiros não acompanhavam a obra. Não assinava projeto e não acompanhava a obra. Não sei se algum projeto ou outro assinou, eu sei que eles não iam com o pessoal da Secretaria de Obras acompanhar as obras, isso eu tenho certeza. Eles não iam. Não. Por que eles não iam? Porque eu já não sei. O senhor não Por isso sabe. que eu sei que sempre solicitavam, na grande maioria das vezes, o Doro para acompanhar eles para fazer essas vistorias. Porque eles não tinham outro engenheiro para ir. Então nós podemos aqui entender que quem acompanhou praticamente todas as obras do município foi o Doro. Porque, vamos A lá, grande maioria, sim. vamos entender o negócio. Os três engenheiros da Secretaria de Obra não queriam acompanhar, não acompanhava. A Angélica não acompanhava, porque o senhor me disse que não acompanhava. Não, uma vez ou outra, só para tirar algumas dúvidas, assim. Mas não era responsável pela obra, ia lá uma vez ou outra para tirar dúvida. Então o responsável que atestava, que acompanhava todas as obras do município, dá para nós entendermos Na que grande maioria era o Doro. Sim. Alguma pergunta? Então tá bom. Muito obrigado, seu Mário. Só aguardar um minutinho para nós ensinarmos aqui.